A paz do Senhor Jesus a todos, meus amigos. Aqui é o presbítero Ademilson Silva, servo de Jesus Cristo, pela sua infinita misericórdia, me alcançou, né? Assim como alcançou muitos de nossos irmãos. Nós queremos saudar a todos com a paz de Cristo, todos os nossos amigos também, que não são evangélicos, são de outros credos, mas que acompanham o nosso trabalho. Eu agradeço muito a sua atenção, o seu carinho, né? Se possível aí, deixe aí o seu gostei, caso venha gostar aí do conteúdo, né, que nós estamos trazendo. Se puder se inscrever também, eu agradeço muito. Isso nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Nessa feita, eu gostaria de ler com vocês, né, se tiver uma Bíblia, aí, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11 e versículo 4, que está escrito: Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste. Veja bem agora a finalização deste texto do apóstolo Paulo. Com razão sofrereis. Que coisa tremenda, né? O apóstolo Paulo era um homem de uma comunhão intensa com Deus. Ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, assim como todos nós precisamos ter este encontro pessoal com Jesus Cristo. Nós não podemos ficar com o encontro do nosso irmão, com o encontro que o nosso pai, que a nossa mãe teve, então eu já sou um crente. Não. Nós precisamos ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o Deus humanizado para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo, ele no versículo 2 ele disse assim: Olha, eu estou zeloso por vós. Paulo era um homem extremamente zeloso, por isso que Deus o chamou, né? Ele era fariseu, e o fariseu não é nada de ruim em si. O problema do farisaísmo é que se tornou uma vaidade terrível, para uma religião, uma religiosidade propensa que salvaria o homem que seguisse a religiosidade, né, o farisaísmo. Mas de início o farisaísmo tinha um objetivo de trazer de novo o povo disperso de Deus, de Yahvé, ao culto ao seu Deus, ao Deus que tirou Israel do Egito, e estava disperso. Então formou-se o farisaísmo, com doutrinas até interessantes de busca do conhecimento para Deus. Mas a vaidade chegou e a religiosidade tornou o culto que eles faziam um culto vazio, um culto que fechava a porta do céu, não entravam e nem deixavam ninguém entrar. Como Jesus disse, estavam sentados na cadeira de Moisés, né? Porém, eles não seguiam os ensinamentos de Moisés, porque os ensinamentos de Moisés eram inspirados pelo Senhor Deus da glória. E Paulo diz: Eu estou zeloso de vós, os coríntios, né? Porque a igreja aos coríntios é uma igreja extremamente complicada, né? No seu início estava extremamente complicada porque os crentes novos tinham muitos costumes pagãos, tinham muitas questões que tinham dúvidas sobre o casamento, sobre poligamia, sobre comer carne de porco, sobre comer algumas coisas, algumas questões
que o judaísmo proibia algumas carnes, sob a guarda do sábado, sobre comer carne sufocada, e essas questões da lei que são sombras das coisas futuras. Nós podemos encontrar em Colossenses 2, do versículo 16, que está escrito lá, ninguém vos julgue nem pelo comer e nem pelo beber, porque são sombras. Veja bem, ninguém vos julgue nem pelo comer e nem pelo beber, que são sombras das coisas futuras. Por mais o corpo é de Cristo, veja que a sombra ela é o reflexo da imagem de algum objeto ou pessoa, tampando a luz naquela circunferência, então aparece a sombra exata do objeto ou da pessoa. É a sombra. A lei era a sombra. Esses ensinamentos, esses dogmas, né? Não comais, não façais isso, não façais aquilo. Não estamos falando de questões morais, porque as questões morais permanecem, né? Todos os mandamentos morais: não adulterarás, não roubarás, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, né? Esses mandamentos permanecem, mas porém os mandamentos que eram sombras. E Hebreus 10 diz que a lei é a sombra dos bens futuros e não a imagem perfeita das coisas. Também Paulo, na carta aos Romanos, se não me engano, no capítulo 14, ele disse que o que come, come para Deus, né? Ele falando sobre comer a carne que era sacrificada aos ídolos naquela época e era vendida no açougue, né? E alguns compravam, resgatando com o seu dinheiro e comiam. E então havia uma dúvida e havia até contendas por isso. E Paulo diz então, o que come é, come para o Senhor e dá graças. E o que não come, não come para o Senhor e também dá graças. A respeito dos dias, o que guarda o sábado, né? O que guarda o dia, o que faz questão do dia, a palavra que Paulo diz, para o Senhor faz, o que não faz, para o Senhor não faz. E diz: não julgue o teu irmão por essas questões aí, não é? Não é para a gente ficar julgando ninguém, porque ele não come isto, ou porque ele come aquilo, ou porque ele guarda o sábado, ou porque ele deixa de guardar. Se guarda o sábado, que Deus lhe abençoe, que Deus receba esta obediência segundo o entendimento da pessoa que está guardando o sábado. É uma questão pessoal, né, dos ensinamentos de alguns segmentos evangélicos. Se alguém usa o véu, que eu use, mas não julgue quem não usa. Não é? Assim entendo eu, não quero aqui entrar em contenda com ninguém. Porém, Paulo diz: eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque eu quero vos preparar como uma noiva pura a um marido. É no versículo 2 desta carta aos Coríntios. Mas ele fala: se nós abraçarmos um outro Jesus, ele fala de um outro Jesus, ele fala de um outro Espírito e ele fala de um outro Evangelho. Exatamente porque estava acontecendo no início da igreja que eles estavam pregando por falta do conhecimento. Alguns judaizantes, pessoas que queriam que os gentios fossem similares aos judeus, que tivessem os mesmos costumes dos judeus e que guardassem toda a lei, né? Assim como os Gálatas também foram convencidos lá que tinham que ficar debaixo do jugo da lei. E Paulo fala claramente aos Gálatas: da graça tendes caído, vós que vos justificais pela lei. Então, Paulo fala de um outro Jesus,
Paulo fala de um outro Espírito e Paulo fala de um outro Evangelho nesta feita. Então, que outro Jesus que eles estavam pregando naquela época? Veja que o Evangelho, a história se repete constantemente, tanto no Evangelho quanto na vida secular, quanto na vida política, ele vai se repetindo. E hoje nós temos as mesmas questões. Temos igrejas hoje corintianas, temos igrejas hoje dos Gálatas, temos igreja dos Filipenses, que cada uma delas precisava de um ensinamento especial, né? Temos diversos segmentos da igreja hoje que estão realmente pregando um Jesus diferente, um Jesus estranho ao que nós conhecemos da Bíblia, um espírito diferente, um evangelho diferente ao evangelho da Bíblia. Inclusive, hoje até existem Bíblias para todos os gostos. Existem a Bíblia da mulher, a Bíblia do jovem, a Bíblia do adolescente, a Bíblia rosa, a Bíblia azul. Existem diversos tipos de Bíblias para todos os gostos e traduções. Estão inventando tantas traduções e realmente existem relatos de hebraístas conhecidos e muito conceituados no meio teológico que afirmam que a Bíblia como tem sido mudada de forma irresponsável por homens que estão querendo fazer negócios da casa de Deus, e são mesmo os vendilhões do templo que hoje estão fazendo comércio de tudo. Eu estava vendo algo aqui na internet, uma essência de óleo para ungir pessoas, e dizia que aquela essência vinha de Israel. Olha só o valor que tinha, porque ela vinha de Israel. Meu Deus do céu, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? É a única parte do Novo Testamento onde nós vemos para alguém ungir com óleo em Tiago. É quando Tiago diz que se alguém está doente, chame os anciãos, porque anciãos e presbíteros são palavras que são similares. Anciões são pessoas experientes da igreja e outros eram o ministério do presbitério também, que era para orar pelo doente e ungir com azeite para que a doença pudesse ser sarada e o espírito ser salvo pela oração do justo, porque a Bíblia diz que a oração do justo salvará o doente. Mas então inventaram um tal de distribuir óleo ungido, de enterrar azeite no monte por 7 dias, de queimar pedido de oração em monte. Que evangelho é este? Que evangelho é este que pega caixinha de oração e depois, quando acabou lotada aquela caixinha, pega e queima dentro do próprio templo de adoração? Que evangelho é esse? Parece até um evangelho de macumba, parece até um evangelho de feitiçaria, parece até um evangelho de mandinga. Ora, quem fazer estas coisas, nós não temos nada contra essas pessoas que fazem no ambiente apropriado lá, né, destes cultos afros, é o direito deles e nós respeitamos. Mas, na verdade, quando nós fazemos estas coisas aí, e similares como sal grosso, como banho de galho de arruda, como o arrozinho
para prosperar a sua casa, nós estamos, na verdade, fazendo mandinga, fazendo macumba. Isso aí é um evangelho macumbeiro, é um evangelho sem essência de Deus, é um outro evangelho. Como tem vários tipos de evangelho, tem o evangelho macumbeiro, tem o evangelho carnavalesco, tem o evangelho pagodeiro, tem o evangelho jogador que faz diversos tipos de jogos, inclusive na própria igreja, no próprio templo, inventa diversos tipos de sorteios, de jogos que fazem com que o crente ele não tenha discernimento mais de nada. Este evangelho diferente, evangelho macumbeiro, evangelho jogador, evangelho que não tem discernimento nenhum, um evangelho que sem graça de Deus. Porque o evangelho que nós conhecemos é poder de Deus, segundo a Bíblia, para que o homem seja uma nova criatura. Este é o evangelho que nós conhecemos. Não tem nada desse negócio de ficar fazendo essas coisas, não. Esse é negócio de sal grosso, esse negócio de essas igrejas chamadas neopentecostais, na verdade, eles estão fazendo negócios, são vendilhões do templo. Estive numa igreja também que o pastor me disse certa vez que tinha uma águazinha lá que trouxeram para ele do Rio Jordão, e ele pegava aquela água e juntava a igreja dele e espargia com um borrifador na cabeça das pessoas. E eu disse: meu Deus, que evangelho é este? Este não é o evangelho genuíno. O evangelho é poder de Deus. O evangelho não é comida nem bebida. O evangelho não precisa destas coisas para funcionar, não. Paulo enviou seus aventais para que as pessoas fossem curadas, mas nenhum dos outros imitou Paulo. A sombra de Pedro curava, não se tem notícia de que a sombra de Paulo curava, não se tem notícia de que Tiago enviou lençóis ou alguma coisa dele para curar ninguém. Ou seja, Deus dá a cada um dom e não é para ser imitado. Nós não somos papagaio de imitação. O dom é de Deus e ele dá a quem quer. Estes evangelhos são outros evangelhos. E a Bíblia diz que se abraçarmos um outro evangelho, sofreremos com razão. Se abraçarmos um outro Jesus, veja que o Jesus que a Bíblia diz é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua é, vimos a sua glória cheio de graça e de verdade. Esse é o Jesus que curava, o Jesus que libertava o endemoniado, o Jesus que atraía as pessoas a si com verdade em suas palavras, o Jesus onde não havia hipocrisia, o Jesus que não cobrava por milagres, o Jesus que não construiu templos enormes para ele fazer as suas palestras, as suas pregações, pregava na sinagoga, pregava nas ruas, pregava nos montes, ele não tinha lugar certo para pregar, qualquer lugar era um lugar certo para pregar. Este é o Jesus genuíno, e o cristão genuíno, ele é um imitador de Cristo, ele prega em qualquer lugar, ele prega na igreja, e se não der para ele prega na rua, ele prega no hospital, ele prega no presídio, ele prega em casa, ele prega no trabalho. Este é o imitador do verdadeiro Jesus. Jesus não é carnavalesco, Jesus não é cachaceiro, Jesus não é cervejeiro. Tem aí uns ensinamentos aí de que Jesus tomava vinho, então nós podemos tomar uma cervejinha, né? Socialmente podemos tomar uma cachaçinha para abrir o apetite.
apetite, esse Jesus aí cachaceiro, esse Jesus aí macumbeiro, esse Jesus aí mandingueiro, esse Jesus curandeiro aí, não, 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 não é isto não. Ele curava pelo seu poder e graça, ele curava de graça, ele não cobrava nada pelo seu milagre, era pela fé da pessoa que pedia e pelo seu poder. Então, se abraçarmos outro Jesus, se abraçarmos outro Evangelho, com razão sofrereis. Agora, se abraçarmos outro Espírito, veja que aqui temos uma trindade também, né? O Evangelho, Jesus e o Espírito Santo. Então, se abraçarmos outro Espírito Santo, veja que há muitas coisas aí que se dizem Espírito Santo e a gente fica olhando assim, meio que com o pé, os dois pés para trás, não é? Não é um pé só atrás, não, é dois pés para trás, um monte, desculpe da expressão, pulgas atrás da orelha, ou seja, fica difícil de acreditar que seja mesmo o Espírito Santo. Tinha aí uma personalidade aí que ainda está por aí, falando sobre a cidade do fogo, fazendo vigílias do fogo, concentrando uma grande família, uma grande casa e sempre anunciando a cidade do fogo, a cidade do fogo, e fogo, e depois começou-se a descobrir que o fogo que ali estava era fogo estranho, era fogo que não vinha do céu, era um fogo de papel, era um fogo que não é santo, era um fogo profano, era o fogo que, se nós abraçarmos ele, nós sofreremos com razão. Agora tem o tal do fogo do repreté. O crente fica fazendo piruetas, salteando, imitando algumas pessoas que às vezes Deus usa mesmo, sai do banco e vai e entrega uma profecia. Isso pode acontecer. Eu não sou o crente gelado, não. Eu creio no poder de Deus, mas eu fico muito preocupado com essas imitações, porque não é todo mundo que Deus dá o dom de sair para profetizar. E veja que é para profetizar, é para trazer algo de edificação para a igreja. Não é para fazer bagunça nem reteté, que esse apelido tão terrível que já se sabe que veio realmente do baixo espiritismo, né? Então, é outro espírito, esses tipos de coisa, né, na igreja. E às vezes nós vamos em vigílias e nós vemos coisas estranhas acontecerem. Eu já fui no meu início em vigílias aonde as pessoas colocavam o seu rosto no pó, ajoelhavam, clamavam, choravam, sentiam a presença de Deus. Quando subiam o monte da mesma forma, subiam com a igreja, com responsáveis, né, em comunhão, e se ajoelhavam e clamavam ao Deus de Israel. Se subir num monte é simplesmente para ter um lugar mais isolado, mas hoje está muito difícil essas questões por causa deste outro espírito ou outros espíritos que não são o espírito de Deus, mas os crentes na minha época, quando eu cheguei a subir no monte algumas vezes, nós colocávamos o joelho no chão, a boca no pó, e nós realmente sentimos a presença de Deus, e ali Deus nos capacitava para que nós saíssemos dali e pudéssemos pregar um evangelho genuíno, pregar um batismo com o Espírito Santo genuíno, pregar um evangelho genuíno, pregar um Jesus verdadeiro. Então, quando nós saímos da vigília também, boca no pó, joelho no chão, clamando o Senhor,
para que ele nos capacitasse. E assim deve ser a vida do crente. A Bíblia diz para nós orarmos sem cessar, mas é orar de verdade, né? Não é fazer, não é sair pulando, dançando, sapateando, virando cambalhota, não. Se alguém, um ou outro irmão, Deus dá algum dom ou algum movimento é particular dele, não é para fazer um carnaval, fazer uma imitação, não. Às vezes Deus tira realmente, às vezes usa alguém de uma forma específica, mas assim como Paulo era usado para mandar as suas vestiduras para pessoas serem curadas, assim como a sombra de Pedro curava. Ninguém imitou Pedro, não se vê na Bíblia ninguém imitando Pedro. Não se vê na Bíblia que Jesus mandou alguém mergulhar 7 vezes no tanque de Siloé para imitar o que Naamã fez lá com Eliseu, né? Eliseu mandou que Naamã mergulhasse 7 vezes. Jesus não imitou ninguém, né? Nós não somos papagaio para ficar imitando ninguém. Então nós temos sim que ter uma vida de oração, buscarmos com santidade o verdadeiro Espírito de Deus, que quando aceitamos a Cristo, a Bíblia diz que o espírito de adoção de filhos vem sobre nós. Aí nós começamos a ser cheios do Espírito Santo. E quando nós começamos a ser cheios do Espírito Santo, aí vem a vontade de orar constantemente. Aí vem a vontade de santificar as nossas palavras. Aí vem a vontade de santificar as nossas vestiduras, ou seja, nós não vamos mais andar mostrando a nossa nudez, provocando sensualidade. Não precisa de pastor mandar. Esse negócio de pessoas que andam, de certas formas, é, com doutrinas de santidade, ou seja, que se guardam de alguma coisa porque o pastor falou, não tem valor algum. É quando o Espírito de Deus toma a vida de uma pessoa, é o Espírito Santo é que vai moldando aquela pessoa. E é claro, a palavra do pastor, a palavra dos irmãos, a palavra da Bíblia vai nos moldando, o ambiente do Espírito Santo vai nos moldando e a nossa vida vai mudando até chegarmos à estatura de varão perfeito. E entendermos que o Espírito Santo, o nome dele é Espírito e a qualidade inequívoca do Espírito Santo é que ele é santo. E se alguém diz ter o Espírito Santo, faz cambalhota, sapateia, corre na igreja, vai para lá e vai para cá, mas não tem uma vida em santidade com Deus.